Todos os anos nós temos essa fase durante o ano, que é o período de seca. O período de seca é onde a gente tem escassez de alimento e por mais que você tenha bom manejo, geralmente aí você ainda tem um desempenho baixo. Geralmente não, na maioria das vezes você tem desempenho baixo, mesmo que a oferta de forragem esteja ajustada. Por que que eu estou falando isso? Porque você tem um aumento de fibra desse capim, dessa forrageira, desse alimento que está disponível, só que como ele tem um alto nível de fibra, ele é pouco aproveitado pelos animais. E geralmente no período da seca é onde você tem perda de animais, é onde você atrapalha, onde você compromete todo o seu desempenho e geralmente é onde você potencializa o efeito boi sanfona. Período de seca é onde você tem o maior gasto com nutrição, é onde você tem queda de imunidade, geralmente é a fase em que os animais mais adoecem e é onde você tem desempenho baixo. Então é a fase crítica de um processo de produção de pecuária, de produção de carne a pasto, e a gente tem todos os anos, e todos os anos é o mesmo problema, todos os anos a gente tem os mesmos obstáculos que às vezes a gente não consegue contornar. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos que são determinantes que você avalie para poder entender o seguinte: como que está indo o meu período de seca? Eu estou indo bem, eu estou indo mal. E agora está na época, agora está na fase de você começar a abrir os olhos para isso e tomar as providências ainda que seja tempo. Eu sou Diego Arruda, criador do canal da Nova Pecuária, e antes de começar a falar do nosso assunto principal, eu quero pedir que você curta esse vídeo, que você siga o nosso canal. Quero também te convidar para você conhecer a nossa escola da Nova Pecuária, onde a gente aborda diversos temas, assuntos, todos relacionados à pecuária: cria, recria, intensificação, engorda, gestão, manejo de pastagem, nutrição, como diminuir problemas com mão de obra, como que você potencializa melhor um dos maiores problemas que nós temos hoje em todos os setores, que é mão de obra. E também a gente ensina vários cálculos, como você calcula o custo do seu bezerro, custo por arroba produzida e muito mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem. Então, novamente eu faço esse convite que vocês vá lá na nossa página, que vocês conheçam a Escola da Nova Pecuária. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso conteúdo, vamos dar início ao que realmente de fato importa aqui nesse vídeo. Nós vamos trazer para vocês quais são os principais fatores que você precisa de estar avaliando, que você precisa de estar monitorando durante o período de seca. Tenho certeza absoluta que se você estiver com isso daqui em mãos, provavelmente você terá pouquíssimos problemas aí no período de seca, dentro da sua fazenda, dentro da fazenda do seu cliente, ou seja lá de quem for. E o primeiro ponto que vocês precisam de monitorar: altura do capim. Por que eu estou falando isso? Porque quando você rebaixa demais o capim, que isso está relacionado com o quê? Com ajuste de taxa de lotação. Se você coloca uma quantidade superior, se você coloca uma quantidade a mais de animais, né, que a gente chama de pasto super pastejado, você está comprometendo a vitalidade do pasto, você está comprometendo a reserva da planta, que isso vai fazer com que você retarde, com que você desacelere o processo de rebrota desse capim no início das águas. E aí você vai ter esse tipo de cenário aqui. Isso é uma fazenda, isso é um fato real, de uma fazenda que passou durante o período de seca toda com uma superlotação. E aí o que aconteceu? Essa fazenda não conseguiu, ela não tem força, o capim não tem reserva para ele brotar as primeiras chuvas. E aí o que acontece? Acontece que começa justamente a ter plantas invasoras. As plantas invasoras, elas são mais resistentes e menos exigentes do que o capim, e elas com certeza vão sair mais rápido, vão rebrotar mais rápido, sombreando aquele capim que ficou por baixo, e provavelmente você começa a matar esse capim, e aí você começa o quê? Diminuir estande de planta. Diminuir o estande de planta, diminuir a oferta de capim, e aí você começa a ter isso daqui que vocês estão vendo à sua esquerda desse vídeo.
animais no início das águas, eles simplesmente não têm uma oferta de forragem adequada pelo a velocidade, a rebrota da planta está comprometida e aí você não consegue fazer com que esses animais consigam desempenhar, que eles consigam performar mais cedo. E aí você geralmente tem, né, quando você está um pouco melhor do que essa situação aqui, é quando você tem aquelas torceiras, né, secas. Esse facho seco demora para cair e aí começa a rebrotar ali ter pequenos perfilhos saindo no entre torceira e isso dificultando também com que os animais simplesmente consigam acessar, que eles consigam colher esse broto. Isso daqui é uma situação de um pasto que estava subpastejado, uma fazenda que perdeu capim durante o período da seca. Então, tanto você comer demais, né, você colocar uma quantidade excessiva de animais é ruim, como também você deixar com que tenha uma sobra excessiva, como você tenha sobra subpastejo, também é ruim, porque esse material, né, que está aí, essa cobertura morta, essa palhada, também dificulta a velocidade de rebrota. Um outro fator é o que? Cobertura de costela. O animal, ele sempre engorda de frente para trás, ele sempre enche primeiro o peito, ele vem cobrindo as costelas, ele enche a anca, ele arredonda a culote. Então, quanto mais costelas você conseguir visualizar do sentido da tábua do pescoço em direção à garupa do animal, mais magro esse animal está. Então, a gente está vendo esse animal aqui da esquerda, você está conseguindo visualizar aí 4 costelas. Além das 4 costelas, você consegue enxergar essa ponta de osso do quadril do animal. Você vê que a anca dele também está funda. Então, quando a gente olha para essa vaca aqui da direita, ela se encontra aí no mesmo estado. Você vê que o contrafilé dela está descoberto. Você vê que ela está com a anca funda. Os ossos do quadril estão aparecendo. E ainda você vê costelas. 3, 4 costelas. Ou seja, o animal está com balanço negativo. O que acontece? O que esse animal está comendo, o que ele está buscando de alimento no pasto não está sendo suficiente nem para ele manter o seu peso. E geralmente o que acontece? Essa cobertura de costela a gente faz ela no período das águas. Então é como se dizem, né? Como eu sempre falo, eu cito esse exemplo, você precisa de encher o paiol para quê? Para no período de escassez você utilizar isso. E a mesma coisa, você faz reserva, você coloca carne quando você tem muita comida, que é no período das águas, porque no período da seca provavelmente você vai precisar de queimar uma gordurinha. Só que se você entrou já o período de seca numa condição ruim, se você não tem reserva para poder usar, ou né, possivelmente, caso tenha essa demanda, você utilizar, ou seja, terá problema. Problema de quê? Animais doentes, morte de animais, uma série de coisas, desempenho baixo, queda de imunidade, é uma série de fatores que vão desencadeando o processo. Então, olha para vocês verem, quando você tem esse tipo de situação, que você vê um pasto seco, olha essa vaca do fundo, você vê uma vaca que ela tá, eu falo que é o seguinte, o gado tem quina, né? O gado não pode ter quina, ela tá com as costelas descobertas, ela está mostrando as pontas do quadril, ela está com a garupa funda, ela está ali com a demarcação, né, óssea do contrafilé, alguns chamam de processo transversal. Então, essa vaca, quando ela ainda vai arrepiando o pelo, quando ela vai escurecendo o pelo, o que acontece? Aí o animal já entra numa fase muito ruim. Por quê? Porque condição de pelagem, que a gente vai falar mais à frente desse vídeo, está diretamente relacionado a quê? Ao estado de saúde do animal. Estado de saúde, estado nutricional. Então, quando você olha essa vaca aqui da frente, ela está numa condição corporal, ela está muito ruim dentro da nossa avaliação. Porém, quando você olha essa outra vaca do fundo, você vê que ela está ainda pior. Porque além dela estar magra, ela está com pelo sujo, ela está com pelo áspero, ela está com a pelagem que está mostrando para a gente, está indicando para a gente que esse animal não está bem nutrido e que
provavelmente também ela não está com um bom estado de saúde. O animal que tem queda de imunidade, ele começa a adoecer, tá? E aí você começa a ter uma série de problemas. E aí quando você tem uma quantidade maior no lote, né? Às vezes você vai ver aqui uma ou duas vacas, às vezes é uma vaca velha, às vezes é algum animal, né, que realmente, de fato, já tem algum histórico, mas quando a gente vê o lote, a maior proporção do lote se encontra nessa situação, aí já é um problema generalizado e você já tem que avaliar uma série de coisas, porque tem muita coisa aí que não está indo bem. O prejuízo está sendo muito grande. Então, a gente tem, né, outros cenários também, pô, Diego, mas aí o que que acontece? Eu tenho aqui umas vacas, né, elas estão magras, mas elas estão com a condição de pelagem melhor. Sim, isso daí é melhor, né, do que a gente pensar aqui nesse tipo de situação. Olha a diferença da condição de pelagem, da condição de cobertura de costela para esse lote de animais e esse. Ok? Então, quando você olha esses animais dessa foto, você percebe o seguinte: você consegue visualizar uma quantidade maior de costelas, você consegue ver levemente, né, o contrafilé do animal. A anca não está tão funda, mas o que, que está acontecendo? Isso aqui eu já considero como luz amarela, ou seja, precisa de tomar uma decisão rápida. Ah, aí a gente precisa de buscar quais são as possibilidades que a gente tem. Identificar, primeiro você remove o problema, depois você começa a levantar as causas. Pô, mas peraí, eu preciso de fazer o quê? Preciso de tirar esses animais da fazenda, eu preciso de empastar melhor, eu preciso de reduzir a taxa de lotação, eu preciso de melhorar a nutrição, e você começa a buscar as alternativas. O ideal é que não chegue nesse ponto. Costumamos falar o seguinte: a seca você já começa a planejar, você já começa a ajustar no período das águas. E aí, pô, mas Diego, não tem condição de ter animais no período da seca com essa condição corporal. Pessoal, claro que tem. Isso aqui são fotos praticamente da mesma época, mas o que aconteceu? Quando vocês olham esse pasto, vocês verem que ele foi mal manejado. O pasto foi mal manejado. O que acontece? Até certo ponto, até certa fase, você tem taxa de acúmulo de capim. A partir de um determinado momento, você começa o quê? A comer o estoque. Então, se você tem uma desproporção, né, da quantidade de animais pela quantidade de capim, como você não tem acúmulo, o capim para de crescer. Então, se você tem muitos animais, o que vai acontecer? Você vai comer isso mais rápido. Se não deu para o período de seca, é problema. Se a taxa está ajustada, a quantidade de animais está adequada, provavelmente você vai ter sim bons resultados até no final do período da seca. Então, quando vocês olham, né, que o pasto foi feito de uma forma, o manejo, né, de pasto foi feito de uma forma coerente, foi feito com critério, é possível sim de você ter animais com cobertura de costela excelente, anca cheia, tudo isso aí dentro de uma condição desejada. Quando a gente olha também para animais, né, vamos pensar em animais de maior idade, olha aqui para vocês verem, tem condição também. Nesse caso aqui a gente está tendo o quê? Sobra de pasto. Provavelmente é um pasto que vai ter também dificuldade de ter velocidade de rebrota no início das águas. Esse pasto vai demorar mais para poder sair. Por quê? Porque esse material senescente, ele também dificulta a saída do capim. E aí quando a gente fala, né, de condição de pelagem, igual eu falei lá atrás, condição de pelagem está diretamente relacionado ao que? Estado nutricional dos animais e também estado de saúde. Apesar de que a gente vê que esse lote de animais, eles estão relativamente com uma cobertura boa de costela, mas quando você olha para a condição de pelagem, deixa muito a desejar. Por que eu estou falando isso? Você vê que esses animais eles estão com a condição de pelagem fosca, áspera, suja. E a condição desejada é que eles estejam igual essas novilhas aqui que nós estamos vendo, pelo limpo, brilhante e curto. Isso diz pra gente o quê? Pô,
Está ganhando peso, está performando, estado de saúde está bom e estado nutricional também está em dia. Então, quando a gente tem esse tipo de condição, né, às vezes você olha só para cobertura de costela. Não, você precisa de correlacionar condição corporal, cobertura de costela, com condição de pelagem também, ok? Então, outro fator que você precisa de estar monitorando, comportamento dos animais. O que que acontece? A espécie bovina, ela tem alguns períodos do dia onde elas consomem, a gente chama de picos de consumo de capim. Geralmente isso são nos horários mais frescos do dia, que é aí até umas 8, 9 horas da manhã, né, onde esses animais saem lá de madrugada, eles vão pastar, eles fazem, né, o primeiro ciclo de pastejo, e aí conforme eles saciam a sua vontade, o que que acontece? Eles começam a deitar, eles começam a ir para a beira do coxo, eles começam a ir beber água, eles vão malhar, eles vão deitar na sombra, eles vão descansar, vão remoer, e aí, um ou outro, né, uma quantidade, geralmente fica assim, aquela quantidade remanescente ali, pastando, e aí no final do dia, depois de 3 horas da tarde, já começa novamente o segundo, né, pico de consumo. Claro que nesse intervalo de 8, 9 horas até 12 e meia, 3 horas da tarde, esses animais pastejam sim, mas é muito pouco relacionado ao final do dia e ao início do dia. O que que eu quero dizer com isso? Sempre que vocês chegarem em um pasto, ou seja, em qualquer lugar, que vocês verem, isso é muito comum no período de seca, uma quantidade grande do lote, né, em pé, buscando comida, pastejando nesses períodos do dia, é um sério indicador de que está faltando capim. A taxa de lotação, a oferta de forragem, ela não está ajustada. E essa daqui é justamente uma foto que é no período de transição de águas para seca, que aí a gente identificou isso no lote, que vocês podem observar. Os animais com a condição ruim, né, de cobertura de costela, condição de pelagem não tá lá grandes coisas, mas vocês podem identificar que assim tem muitos animais andando procurando comida. Ou seja, o que que vai acontecer? Ele vai passar mais tempo buscando comida, ele vai gastar mais energia para poder se deslocar, e o que que vai acontecer? Não vai performar, não vai ter ganho de peso, ou se for um lote de vaca, não vai emprenhar. Outro fator que vocês precisam de estar monitorando, vocês estar atento a isso. Esse daqui é o padrão crítico. Eu considero isso aqui como extremamente crítico. Luz vermelha. Quando você chegar em uma fazenda, em um pasto, em um lote, vocês identificarem, vamos falar aí que 80%, acima de 50% da condição das fezes estiverem dessa forma, com essas marcas de intestino que a gente chama de encabritada, parecendo realmente fato fezes de cavalo. Isso daqui é um sério indicador de que não está tendo comida, que é totalmente diferente quando você vê aquele bolo maior, né, período de seca, não deixa de ter essas marcas de intestino, até mesmo porque o alimento ele é muito fibroso, então a taxa de passagem ela é mais lenta, mas dessa forma, com essa característica, não pode acontecer. Diego, o que é normal de ter dessa forma? Pessoal, entre 15% e 20% no máximo. E mesmo assim, quando você identificar que tem isso, que estiver nessa fração, estiver nesse range de 15 a 20% do lote, tenta identificar. Vocês vão conseguir identificar quais são os animais que estão com esse tipo de problema de consumo. Mas se tiver a maioria do lote, o que você precisa de fazer? Você precisa de reduzir a quantidade de animais do lote, baixar a lotação, mudar de pasto. Não pense, eu vou fazer efeito substitutivo. Você vai ter problema do mesmo jeito, tá? E aí, uma outra condição, principalmente fazendas que
tem uma quantidade grande de aguada natural, principalmente de cacimba. O que acontece? Isso aqui é fonte de contaminação, pessoal. Então pensa que você está no período de seca, o animal já está com restrição de alimento, o animal às vezes não está recebendo suplementação da forma correta, do jeito que precisaria de ser, né? Baixa saúde, baixa condição de oferta de alimento, e aí você ainda expõe o animal a condições de água ruim. Quando a gente pega essas águas represadas, elas vão diminuindo de volume conforme a seca vai entrando. Então, observem para vocês verem. O animal, geralmente, quando ele vai urinar, que ele entra na... Perdão. O animal, geralmente, quando ele vai beber água e ele molha o casco, ele urina e defeca. Só que, no início das águas, das secas, você tem uma quantidade maior, você tem um volume maior de água nessas aguadas represadas. Porém, conforme vai passando o período de seca, essa quantidade de água vai diminuindo e ela vai ficando mais concentrada. Então, como os animais vão entrando, né, dentro da represa para beber água, eles defecando, eles urinando, aquilo vira fonte de contaminação. Então, esse também é um dos motivos, né, não é nem o objetivo a gente falar agora disso nesse vídeo, mas também você fazer uma vermifugação aí no período de seca, tá? Então toma muito cuidado. Hoje existem aí produtos, né, com aditivos coccidiostáticos para justamente ajudar a gente a amenizar um pouco do efeito disso daqui. O que é um sintoma? Uma curiosidade, né? Geralmente quando a gente tem problemas, né, dessas águas de cacimba, você começa a ver que os animais começam a defecar muito verde. Você vê que as fezes, né, elas começam a grudar, começa a ter uma diarreia, que ela fica grudada ali na bunda, com uma cor azeitonada. E isso pode ser, sim, geralmente pode ser, sim, algum sintoma de água represada, de água de má qualidade. Então, se você tem restrição de água, se você tem contaminação, o que acontece? Faltou água, o animal come menos capim. Come menos capim de uma quantidade que não está disponível do jeito que precisava de ter para ele poder performar. Então, esse é um ponto extremamente importante. Água é tudo, pessoal. Água não pode faltar. E outro fator, né? Consumo de suplementos. O que acontece? Muita gente me pergunta, muita gente me chama no direct, no meu Instagram, eles sempre se queixando no período da seca, além de todos os outros problemas, o que eles reclamam? Diego, estou tendo estouro de consumo, Diego, estou tendo problema de consumo, Diego está consumindo muito, numa época que a tendência já que o custo seja alto. Então, por que isso acontece? Por que você precisa estar sempre monitorando o consumo de suplemento? Primeira coisa, identifica se você está usando o produto correto. Ou seja, existem diferentes produtos com perfis diferentes para serem usados nas diferentes fases do ano para as diferentes categorias, para cada realidade de cada fazenda. Esse é um dos pontos que você precisa estar ligado. Se faltou capim, o que vai acontecer? O animal vai tentar compensar isso no coxo. Então, adeque o produto, monitore o consumo e ajuste toda a estrutura. Esses são os 3 pilares para você monitorar relacionado a suplementação no período da seca. E quando você entra com os produtos corretos, nas fases corretas, tudo que eu falei para trás, tudo que nós falamos de condição de fezes, condição de pelagem, cobertura de costela, ajuste da taxa de lotação, tudo isso começa a fazer um pouco mais de sentido. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, me siga nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.